Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Vamos continuar nossa revisão para o Enem? Nessa aula de hoje, nós iremos falar um pouquinho de análise combinatória, né? Vamos resolver um probleminha do Enem de 2019 que enrolou a cabeça de muita gente, um probleminha de análise combinatória bem bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Confira aqui comigo, ó. Durante suas férias, 8 amigos, das quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Então, para a gente começar, eu já quero que vocês fixem essa informação aqui, que vai ser muito importante, ó. 2 amigos são canhotos. Essa informação vai ser muito importante para a resolução do problema e vocês vão entender daqui a pouco. Vamos continuar a leitura do problema. Eles precisam formar 4 duplas, né, para a realização do torneio. Nenhuma dupla, prestem atenção, nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Por isso que eu destaquei a informação lá de cima, que era o quê? 2 são canhotos. E perceba, o problema, ele fala, nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Pergunta-se, de quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Eu tenho certeza que você já deve ter visto a resolução desse problema alguma vez, né? Você que está estudando para o Enem, tenho certeza que você já deve ter visto a resolução desse problema. E tenho certeza que nessas resoluções você deve ter visto muitos fazendo, utilizando a ideia de combinação. Mas eu vou procurar fazer esse problema sem utilizar a ideia de combinação. E você olha para mim, para e pensa, como assim, Daniel? Sem combinação? Exatamente. É isso que a gente vai fazer para a resolução desse problema. De que forma? Perceba. Primeiro de tudo, a gente vai precisar formar o quê? 4 duplas, né? Então, vamos deixar aqui representado por esses tracinhos vermelhos as 4 duplas. Então, eu vou colocar aqui primeira, a segunda dupla, terceira e agora a quarta dupla. Qual é a pergunta dele? De quantas maneiras diferentes podem ser formadas as 4 duplas, né? De modo que nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Então, o que eu irei fazer? Primeiro, eu irei calcular todas as possibilidades possíveis, né, de formar essas duplas, né, incluindo as que vai ter nessas duplas os 2 jogadores canhotos. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser isso. Ok? E a segunda, eu vou calcular de quantos modos, né, nós podemos formar essas duplas desde que uma delas seja formada por 2 jogadores canhotos. Então, veja, nós vamos ter 2 informações. A primeira, o total de duplas, que vai incluir aqui, né, o que tem 2 canhotos, né, na mesma dupla. A segunda informação, as 4 duplas, sendo que uma delas, obrigatoriamente, vai ser formada por 2 jogadores canhotos. Minha pergunta é, não pode ter jogadores canhotos. O que eu vou fazer? Vou pegar o total e tirar aqueles que têm jogadores canhotos na mesma dupla. Vai sobrar o quê? A dupla que não tem jogadores canhotos. E aí a gente consegue resolver o problema. Perfeito. Então, a primeira informação, como eu falei, nós iremos calcular primeiramente o total de duplas. Normalzinho. Vai ter canhoto na mesma dupla ou não? Não me importa, vamos calcular o total. Então, vamos pensar aqui comigo. Nós temos quantas pessoas envolvidas nesse processo? 8. Então, quando for formar a primeira dupla, nós vamos ter 8 possibilidades para escolher a primeira pessoa e 7 para escolher a segunda. Então, olha assim, Daniel, então pronto, o total de formas de a gente fazer a primeira dupla, né, vai ser 8 vezes 7. Errado. Por quê? Vou colocar aqui primeiramente, né, o 8 vezes 7. Por quê? Veja, aqui, se eu formar uma dupla, por exemplo, com Joãozinho e Mariazinha, essa dupla, se eu inverter, por exemplo, Mariazinha e Joãozinho, continua sendo a mesma coisa. Só tá trocado, mas não deixa de ser a mesma dupla, Joãozinho e Mariazinha, ou Mariazinha e Joãozinho. Tanto faz a ordem, né? Então, como é a mesma coisa, né, não basta simplesmente a gente fazer 8 vezes 7. Nós temos que retirar essas repetições. Então, veja, aqui ele vai permutar de 2 fatorial formas, né? Ou simplesmente de 2 formas, né? 2 fatorial vai dar 2, né? Então, no fim de tudo, a gente vai dividir essa informação por 2. Entendido? Então, aqui nós vamos ter, ó,
8 que dividido para 2 vai dar 4. E 4 vezes 7, 28. Ok. Veja, escolhemos a primeira dupla, né? Já saiu 2 pessoas do jogo, né? Da nossa escolha, vamos dizer assim. Então, para a segunda dupla, né? A primeira pessoa da segunda dupla, nós vamos ter 6 possibilidades de escolha. E para a outra, 5. E novamente, seguindo o mesmo raciocínio da outra, nós vamos ter 6 vezes 5, tudo isso daqui, né? Dividido por 2 fatorial, que vai dar o próprio 2, né? Por isso que eu estou colocando direto 2. E a gente processa as continhas normalmente, como a gente fez antes. Então, ó, 6 dividido para 2 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para outra, agora vai ser o quê? 4 possibilidades para a primeira, 3 para a segunda. Então, nós faremos 4 vezes 3, tudo isso dividido por 2. 4 dividido para 2 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. E para a última, nós vamos ter o quê? 2 e 1, né? Então, nós teremos 2 vezes 1 dividido por 2. 2 dividido para 2 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. E agora, se eu quero o total de duplas, a gente faz o quê? Multiplica todo mundo. 28 vezes 15 vezes 6 vezes 1. Pronto, Daniel. É só isso aí a gente vai calcular o total de duplas? Errado. Por quê? Da mesma forma como pode permutar aqui, né? Joãozinho, Mariazinha, Mariazinha, Joãozinho, né? As duplas, elas podem permutar entre si. Como? Por exemplo, aqui eu posso ter Joãozinho e Mariazinha. Aqui eu posso ter Pedro e Lucas. Vou pegar só duas aqui para vocês possam entender. Da mesma forma, eu posso escolher aqui em cima Pedro e Lucas e embaixo Joãozinho e Mariazinha. Vai continuar sendo a mesma coisa. Então, veja, essas duplas aqui, elas vão poder se permutar entre si 4 fatorial formas. Então, nós vamos ter que dividir tudo isso daí por 4 fatorial. Que é exatamente o que eu vou fazer aqui, dividir por 4 fatorial. E 4 fatorial a gente sabe que é aquela historinha, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí, nós podemos fazer o quê? Ó, 28 dividido para 4, 7. 15 dividido para 3, 5. 6 dividido para 2, 3. Então, nós vamos ter, ó, 7 vezes 5, 35. 35 vezes 3 vai dar exatamente 105 duplas totais que nós podemos fazer, né, com esses 8 jogadores. Ok? Esse é o total de duplas. Ainda não é a resposta do problema, né? Não vá confundir olhar aqui, vamos para a letra E, show de bola, vamos para a próxima. Não, porque nós não atendemos ainda o que o problema pede. O que o problema pede? Que essas duplas sejam formadas sem canhotos na mesma dupla. Então, o que eu irei fazer agora? Calcular o total de possibilidades que tem canhotos na mesma dupla. Então, vamos guardar essa informação, que é o total de duplas. E agora vamos calcular o total de duplas que tem canhotos na mesma dupla. Certinho? Então, primeiro eu vou apagar isso daqui. E vou fazer igual anteriormente, né? Vou separar aqui as duplas. Primeira, segunda, terceira e quarta. A gente já sabe que numa delas vai ter canhotos, né? Vai ser uma dupla formada somente de canhotos. Qual vai ser a nossa finalidade aqui? Apenas formar as outras 3 duplas, né? Essa daqui já está formada. Então, essa daqui meio que a gente nem conta para a nossa contagem, né? Porque essa daí já está formada, colocamos ali de lado. Nossa incumbência é basicamente formar essas outras 3 duplas, certo? Então, formei a dupla com canhotos, belezinha? Para as outras, o raciocínio vai seguir de modo análogo ao que a gente fez anteriormente. Aqui já escolhemos 2 jogadores, né? Tinha 8. 8 menos 2, 6. Então, para cá, vou ter 6 possibilidades, 5. Então, aqui o total vai ficar o quê? 6 vezes 5 sobre 2. Aqui, vou seguir do mesmo jeito, ó. 4 vezes 3 sobre 2. E aqui, basicamente, 2 vezes 1 sobre 2, seguindo o mesmo raciocínio falado anteriormente. Vamos fazer as continhas aqui, ó.
6 dividido para 2, 3. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 3, 12, que dividido para 2 vai dar 6. 2 vezes 1, 2, que dividido por 2 vai dar exatamente 1. E aí, de modo análogo a gente fez anteriormente, nós multiplicamos 15 vezes 6 vezes 1. E novamente, ó, como eu falei, a nossa incumbência era o quê? Formar essas três duplas, que a outra a gente já formou, então deixar ela de lado ali. Então veja que essas três duplas, de modo análogo anteriormente, elas podem permutar entre si, né? Então nós vamos ter que dividir tudo isso aqui por 3 fatorial, que é exatamente as três duplas que nós temos aqui, que nós temos que formar. Então aqui 3 fatorial, que é 3 vezes 2, né? Vezes 1 ainda, né? Então aqui eu posso, desde de cara, já fazer o quê? Ó? 3 vezes 2 é 6, então dividir com esse 6. Então 15 vezes 1, 15, que dividido por 1 vai continuar dando 15. Então veja, essa primeira informação ela aqui dava o que para a gente? Deu o que para nós? Exatamente o total de duplas que nós podemos formar com aqueles 8 amigos. Essa segunda informação, o número de duplas que vai ter os 2 canhotos na mesma dupla. Se eu quero o total de duplas que não tem canhotos, o que é que a gente faz? Pega esse daqui nessa primeira informação e subtrai da segunda. Então, 105 menos 15, que isso daqui vai dar exatamente igual a 90 possibilidades de formar duplas com esses 8 amigos, de forma que essas duplas não tenham canhotos na mesma dupla. Facinho, né? Então aqui nós teremos a letra C como resposta do nosso problema. Se você gostou dessa aula, deixa o teu like. Se ela te ajudou de alguma forma, deixa o teu like e compartilha com seus amigos. A gente se vê na próxima aula.